mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo e também acione o sininho das notificações. Quando acionar, clique em todas. Por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é o copo da adivinhação. Na realidade, não havia copo nenhum de adivinhação, porém, José queria impressionar os seus irmãos, queria ver a reação deles, para que eles, não o conhecendo, logicamente, iriam entender que de fato aquele homem podia adivinhar. Mas em Gênesis 44, José deu uma ordem até mesmo um pouco estranha. Mandou colocar o seu copo, no caso de adivinhação, entre aspas, no saco de Benjamim. Por que ele colocou no saco de Benjamim e não de um outro irmão qualquer? Na realidade, José queria experimentar seus irmãos. Queria saber qual seria a reação deles ao verem um possível roubo feito pelo seu irmão. O que aconteceria com eles também? José queria saber qual seria a reação deles, como eles iriam tratá-lo. Será que vão tratá-lo como me tratou lá no passado? José tinha esta dúvida, então escolheu Benjamim, para ver se eles não iam acusá-lo. Tá vendo? Olha o que você fez, porque nós trouxemos você e tudo mais. José estava nessa expectativa. O que iria acontecer ao eles descobrirem que Benjamim havia roubado o copo daquele senhor da terra, como eles estavam discutindo? Mas é interessante notar que Judá se apresentou para intervir por Benjamim. Se ofereceu como escravo para José. Os irmãos de José também começaram a pensar: está vendo? E isso tudo é Deus cobrando de nós o erro feito contra nosso irmão, que seria o próprio José. E agora Deus está cobrando de nós, e seremos escravos no Egito, tanto quanto foi José. Essa era a expectativa dos irmãos. Mas essa atitude de Judá se apresentou como um sacrifício, uma substituição cujo propósito era justamente enfrentar aquele mal que assolaria seu pai, conforme está em Gênesis 44, versículo 34. E José também estava nessa expectativa, conforme Gênesis 22, 13, 44, 16. José queria saber como os irmãos iriam tratar Benjamim, já que ele roubou o copo, já que ele trouxe o copo, teve esse vacilo terrível. Mas José se surpreendeu. Os irmãos todos estavam tristes pela situação. Eles estavam decepcionados com eles mesmos, provavelmente por não ter cuidado o suficiente de Benjamim para que ele não cometesse esse delito. Mas é interessante notar também que Deus conduz todas as coisas. O próprio Benjamim não tinha palavras para dizer. E nenhum dos irmãos eles chegaram a dizer: o que vamos dizer? O que vamos falar diante de um fato? O copo estava lá no saco. A fórmula pai de Faraó, conforme está em Gênesis 45:8, reflete o título egípcio, que significa literalmente pai de Deus, referindo-se ao faraó como um deus. José não usou a expressão como na língua egípcia por medo de soar de forma blasfema para seus irmãos. Esse era um título sacerdotal que pertencia aos mais altos oficiais, incluindo vizires, como Pitaontep, vizir, sacerdote Deizeze. Isso foi em torno de 2675 a.C. O outro título de José, governador em toda a terra do Egito, conforme Gênesis 45:8, refere-se ao seu governo sobre todo o país das duas terras.
ou seja, Alto e Baixo Egito, e reflete outro título egípcio, Senhor das Duas Terras, que era um título oficial permanente do representante de Faraó. Observe que a forma dual da palavra hebraica Mitzraim para o Egito reflete as duas divisões do país. A ênfase de José em sua posição no Egito era intencional. Enfatizava sua posição extraordinária, lembrando assim a seus irmãos do sonho que o retratava como governante a quem todos, incluindo seu pai, se curvariam, conforme Gênesis 37, versículo 9. Aludindo ao sonho, José estava usando a realização dele como um argumento implícito para a providência divina. Na realidade, José estava tentando mostrar para eles que aquele sonho que ele teve lá na sua juventude, na sua adolescência, ele estava querendo dizer, era real, não era invenção dele, foi dado por Deus. Judá se comprometeu a servir de garantia por Benjamim. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? José fez essa pergunta para extrair de seus irmãos o reconhecimento de sua conduta errada no passado, para que seus verdadeiros sentimentos pudessem ser revelados da maneira mais completa. Ele não reivindicou nenhum poder de adivinhação, mas desejou que seus irmãos acreditassem que ele podia ler os atos secretos da vida deles. Então Judá respondeu, ou pelo menos tentou responder, não é? Que podemos dizer a meu senhor? Olha, tratando o seu irmão mais novo de meu senhor. É lógico que eles não sabiam. Que podemos falar? Como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós quanto aquele em cuja mão se achou o copo. Judá disse a seus irmãos que Deus havia descoberto no Egito sua iniquidade por vender seu irmão, e agora estava devolvendo a eles suas transgressões, permitindo que também se tornassem escravo. Você encontra isso no livro Spiritual Gifts, no volume 3, página 163. Logo que houve pecado, houve um Salvador. Cristo sabia o que ele traria ou teria que sofrer. Entretanto, tornou-se substituto do ser humano. Logo que Adão pecou, o Filho de Deus apresentou-se como o penhor da humanidade. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Conforme Isaías 49:16. As palmas de suas mãos trazem a cicatriz dos ferimentos que recebeu. Se somos machucados e feridos, se encontramos problemas que são difíceis de vencer, devemos nos lembrar do quanto Cristo sofreu por nós. Satanás declarou que os seres humanos não conseguiam viver sem pecar. Cristo passou por onde Adão tropeçou e caiu, e por uma vida sem pecado, colocou a humanidade em terreno vantajoso, a fim de que cada qual pudesse estar perante o Pai, aceito no amado. Você encontra isso no livro Nos Lugares Celestiais, página 13. Os obreiros na causa da verdade devem apresentar a justiça de Cristo, não como novo esclarecimento, mas como luz preciosa que foi por algum tempo perdida de vista pelo povo. Devemos aceitar Cristo como nosso Salvador pessoal e Ele nos imputa a justiça de Deus em Cristo. Precisamos repetir e enfatizar a verdade que João descreveu. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você encontra isso em 1 João 4, versículo 10. No amor de Deus abriu-se o mais maravilhoso veio de verdade, preciosa. E os tesouros da graça de Cristo são manifestados perante a igreja e o mundo. Que amor é este? Quão maravilhoso, insondável, e amor que levou
Cristo a morrer por nós, enquanto éramos ainda pecadores. Que perda é para a alma que compreende as fortes reivindicações da lei e todavia deixa de compreender a graça de Cristo, muito mais abundante. Você encontra isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 155 e 156. De fato, quando Judá se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, ele estava sendo um semelhante a Cristo, substituindo a humanidade. Ele estava substituindo o seu irmão, substituindo seus irmãos. Ele estava sendo um sacrifício, como Cristo foi o sacrifício também. Mas o amor de Cristo não elimina a lei, amigos, os 10 mandamentos. É isso que você precisa entender. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, porque é um Deus que nos dá a segunda chance, assim como Teu Filho amado Jesus substituiu ao ser humano. Nós temos que Te agradecer, Pai. Isto é graça. Nós não merecíamos. E Ele também se ofereceu e morreu na cruz do Calvário por nós. Perdoe os nossos pecados, Pai. Ajuda-nos para que possamos sentir a Tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais, enviando este vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de escola. E também você pode enviar para suas redes sociais. Quer ouvir uma rádio que fala de Deus 24 horas por dia? Clique na descrição, o link da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. Você vai ouvir o nosso amigo Elmo Silva. E você quer adquirir um livro que fala sobre Deus, vitória, de uma mulher que se apegou a Deus e Deus lhe deu vitória? Adquira o livro Mulher Virtuosa. Quem achará? Vá na descrição, está o contato do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Vale a pena, adquira. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.